das meninas recentemente, mas assim, né, um evento realmente regional que envolve pessoas de diferentes localidades. É o primeiro momento que a gente participa e eu acho que para todo mundo isso é muito simbólico, né? Estar aqui depois de tudo isso que a gente viveu, depois de um cenário tão desafiador para a saúde do trabalhador, né, e da gente ter que se reinventar. Mara e Max foram pessoas que a gente encontrou na pandemia, foram encontros bonitos que a gente conseguiu estabelecer durante esse processo tão difícil. E hoje eu vim para falar um pouco sobre a nossa pesquisa, que começou lá em 2020, né, que é uma pesquisa que foi financiada pelo Ministério da Saúde, num edital específico para pesquisas relacionadas à Covid. Né? E como eu sempre fui militante da saúde do trabalhador lá pela universidade, mas sempre eu digo que eu sou uma seresteira também, tá? Porque eu sempre estou lá colada no serviço. E aí a gente, né, teve essa vontade, esse desejo de propor um projeto que envolvesse a nossa região. Né? Então a nossa pesquisa ela está sendo desenvolvida nos 9 estados do Nordeste. E isso só é possível por essas lindas e boas, né, pessoas que a gente encontrou aí pelo caminho. O Sereste daqui, né, professora Max, o Sereste do Rio Grande do Norte, lá de Natal, Pernambuco, né, e tantos outros, Paraíba, claro, né, meu estado maravilhoso, que sempre é parceiro com a gente, que possibilitaram, efetivaram realmente que a gente conseguisse chegar até esses trabalhadores da saúde. Você pode colocar o slide, por favor? Vou começar a falar enquanto ele coloca aí. Então, como eu falei, a nossa pesquisa ela vem sendo desenvolvida desde 2020. A gente queria uma pesquisa que tivesse uma amplitude a nível regional, porque a gente queria trazer essa visibilidade, né, da nossa região, dos 9 estados. Foi bem pretensioso da nossa parte, né, e bem desafiador pelo fato de a gente estar numa pandemia e se tratar de uma pesquisa com trabalhadores da saúde. E que para a gente, né, a gente tinha muito esse entendimento em que trabalhadores da saúde somos todos, né? Somos todos em que sentido? São os trabalhadores todos que estão direta ou indiretamente envolvidos nesse cuidado com a Covid-19. Então, se a gente pensar assim, os trabalhadores dos Serestes, os trabalhadores das políticas de saúde, que não necessariamente estão na emergência, que não necessariamente estão no hospital, eles também, né, são trabalhadores da Covid. E a gente queria dar visibilidade, principalmente, a esses trabalhadores que a gente costuma dizer que são trabalhadores invisibilizados, né? Que não tem tanto reconhecimento, que não tem tanta visibilidade, quanto as categorias profissionais que geralmente já têm, né, a sua visibilidade, que foi tanto falado dos heróis, né, da Covid, os aplausos que aconteceram no início da pandemia. Então, a pesquisa é coordenada por mim, a professora Tatiana é a vice-coordenadora, infelizmente ela não pôde vir, né? E lembrar que, na verdade, como foi falado de manhã, os trabalhadores da saúde, eles já vêm de um contexto de precarização no SUS. Então, a pandemia, ela só complexifica, ela evidencia, ela escancara, como a gente costuma dizer, né? Essas questões de sobrecarga, de condições de trabalho, de salários indignos, da flexibilização, das terceirizações, de tudo que a gente já estava conversando pela manhã. Então, de fato, né, a gente identificou muitos desses aspectos que vocês vão ver nos resultados. E eu agradeço muito a Mara, né, pelo convite, porque é uma forma da gente também estar devolvendo o que a gente conseguiu perceber para vocês que estão na linha, né, de frente da política de saúde do trabalhador. Então, o Christophe Dejoux, que é um autor que a gente trabalha, ele diz que o trabalho nunca é neutro em relação à saúde. E vocês sabem disso mais do que ninguém, né? Então, ele ou pode favorecer a saúde ou pode favorecer a doença ou o sofrimento, de modo que o trabalho deveria estar na própria definição de saúde. Então, a gente organizou a nossa pesquisa, que tinha como objetivo analisar a saúde e segurança do trabalho para os trabalhadores da saúde que atuam ou atuaram no enfrentamento à pandemia pela Covid-19. Essas foram algumas etapas que a gente percorreu durante esse tempo, né, até agora. Eu vou falar mais dos estudos empíricos, que foram a partir do que está ali do estudo 3, até o estudo que a gente encerrou no final de abril, né, que foi o estudo 5, e que
participaram mais de 1.000 trabalhadores da saúde da região Nordeste, né, respondendo à nossa pesquisa. Então, com relação ao estudo 3, foi um estudo que a gente fez lá no comecinho, né, foi em outubro de 2020, foi um estudo remoto, que infelizmente realmente a gente não podia ainda ir a campo, e a gente queria, na verdade, fazer um primeiro mapeamento e se aproximar desses trabalhadores naquele momento tão crítico, né, de tanto desconhecimento, de tantos riscos, de tantas inseguranças para os trabalhadores. Foi interessante porque foi um estudo remoto, a gente não imaginava que os trabalhadores iriam responder de forma tão sensibilizada, tão aprofundada, né? Eram questões fechadas, mas a gente deixou um espaço para que eles pudessem se colocar no Google Forms. E aí a gente se deparou com um quantitativo enorme de respostas, assim, muito fortes, muito aprofundadas, das situações que eles estavam vivendo desde aquele momento, principalmente sobre a questão da saúde mental, né, do que estava acontecendo aos trabalhadores. Então, participaram desse primeiro estudo 217 trabalhadores, foi um estudo com período curto. A gente teve uma grande participação do pessoal da enfermagem, geralmente é uma categoria que responde muito, né, que acolhe muito as pesquisas e participam bastante, mas a gente conseguiu já, em um primeiro momento, ir alcançando outras categorias que apareceram com menores índices de resposta, e isso foi até um elemento que a gente foi avaliando para o outro estudo, né? Como a gente chegar nessas categorias, por exemplo, de escolaridade mais baixa, que não chegavam até um questionário remoto, mas que a gente queria muito que participassem também. Então, foram a maioria, né, é feminina, 83,5% são trabalhadoras. Então, a gente pode dizer sim, né, que quem estava na linha de frente da Covid eram as mulheres. E aí isso traz todo um recorte de gênero também, da sobrecarga, dos multivínculos, das multifunções, né, das sobrecargas de cuidado que essas mulheres tinham também com os seus filhos, com os seus pais, né, com todo o contexto que elas viviam. E também a gente observa, mais uma vez, a questão de raça, né? Que aí a gente vê que 49,5% se declararam pardos, mas apenas 10% dos trabalhadores da saúde se declararam negros, o que mostra também para a gente uma questão importante da gente observar. A maioria atuavam em hospitais públicos, mas a gente teve participação de outros tipos de instituições de saúde, né? De espaços de saúde também, hospitais de campanha, atenção primária. E como principais resultados, né, uma questão que a gente perguntou foi com relação ao treinamento, se eles tinham recebido treinamento para atuar com a Covid. A gente sabe que lá no começo foi uma enxurrada de contratações de hospitais de campanha, né, e aí muitas vezes se queria abrir vaga, se queria abrir leito, mas não se tinha um cuidado com quem ia ocupar essa vaga, com quem ia chegar até ali a linha de frente. Então, 51% dos trabalhadores disseram que não receberam treinamentos, e dos que receberam, 52% disseram que não foram suficientes, né? Então, mostra aí a questão tanto dos equipamentos de proteção individuais quanto dos treinamentos, né? A gente vê aí que 52% dos que receberam, né, o treinamento consideram como não suficientes, e também os equipamentos. E aí um dado que chama muita atenção da gente, dentro dessa discussão que a gente teve de manhã, é que 71,6% dos trabalhadores disseram que a instituição não ofereceu ações de saúde mental para eles que estavam no enfrentamento à Covid, né? Isso é muito preocupante, porque era uma situação de extrema sobrecarga, de extrema ansiedade, né, de falta de segurança com relação aos protocolos de atuação, e esses trabalhadores estavam extremamente sensibilizados. Quando a gente foi a campo agora recentemente, que a gente pôde ir presencialmente, a gente escutou vários relatos dos trabalhadores, né? Inclusive assim, de uma resistência até ao equipamento de proteção individual. Na época a gente já estava numa situação mais leve, né? E uma trabalhadora que a gente estava entrevistando, ela disse: eu não consigo olhar para a sua máscara, a N95, porque para ela ficou como um sinônimo de tanto sofrimento, de tanto desgaste, que isso ia causando uma repulsa para os
fundamental para o seu trabalho. E aí outra questão que a gente observou também é que o trabalho dos heróis não era tão heróico assim, né? Que quando a gente perguntava para eles o que significava trabalhar na pandemia, a maioria classificou como um trabalho arriscado e perigoso, cansativo e exaustivo e um trabalho apenas que garante o sustento, né? Inclusive trazendo preconceitos e discriminação. Então, além deles não se considerarem heróis e não se sentirem reconhecidos por parte da sociedade como heróis, eles ainda sofreram muitas situações de preconceito por serem trabalhadores da saúde. A gente escutou relatos de trabalhadores que não conseguiam pegar um Uber, de trabalhadores que foram expulsos de estabelecimentos como supermercados, porque estavam com a roupa do plantão, por exemplo, né? Então, é uma coisa que até pra gente foi surpreendente no sentido da gente chegar a campo, todo aquele discurso, né, de heroísmo e tal, e na verdade a gente não ter isso correspondente na prática deles. Que eu trouxe algumas falas, né, que já foram desse primeiro estudo, lá no Forbes, que eles trouxeram que o psicológico fica afetado, por mais equipados que estejamos, o medo paira no ar, me senti numa guerra, né? O outro trabalhador fala, a parte física conta muito, mas a psicológica é o que maltrata. Às vezes dá vontade de desistir, né? Teve trabalhadores que disseram pra gente que não conseguiam terminar o plantão. Que iam para dar o plantão, mas chegava na metade do plantão, eles não conseguiam mais. Muitas vezes eles saíam, botavam atestado porque não conseguiam. E aqui essa trabalhadora que diz que a saúde mental fica em pedaços e não há nada que possa fazer para que se sinta melhor. Depois a gente realizou um outro estudo, que foi um estudo qualitativo. Foram entrevistas em profundidade, de forma remota, né? A gente tinha ressalvas de como seria isso, fazer entrevistas de forma remota, mas também foi um espaço muito importante, mexeu muito com a gente. Eu sou uma pesquisadora extremamente implicada, tá, gente? Esse negócio de pesquisa neutra, eu não acredito muito, eu acho que a gente se mobiliza mesmo com o objeto. E a gente terminou sendo também um momento de desabafo para os trabalhadores da saúde, né? Então houve muito choro, houve muito compartilhamento dessas situações que eles vivenciavam. E aí esse segundo momento já foi depois do início da vacinação. Então foi interessante porque a gente foi acompanhando também as etapas da pandemia. E aí eles traziam, né, a gente fez 52 entrevistas, também de todo o Nordeste. Eu vou passar isso aqui porque a plaquinha já levantou ali para mim. A gente também conseguiu uma representatividade de várias categorias, né? E aqui a gente usou o Iramutec como um software de análise de conteúdo, que ele vai mostrando algumas classes, né, de palavras a partir das entrevistas que foram transcritas. Então aqui, por exemplo, a fala de um assistente social, né? Qualquer profissional de saúde que você conversar se sente desvalorizado, desmotivado. A minha saúde como profissional de saúde, eu acho que o meu desgaste maior sempre foi com a minha saúde mental, né? E aí uma médica diz, essa questão da saúde mental abalada é uma grande parte. Agora eu deixei o uso da medicação, mas a questão antidepressiva, eu usei grande parte desse período. Então a gente viu também o início do uso de medicações, né? E o início do uso de várias estratégias para você conseguir lidar com essas situações. É só essa fala dessa enfermeira, né, que ela diz, eu vou lhe dizer, acho que tem que haver ações relacionadas a essa questão da saúde mental. Tem muita gente doente, tem muitos colegas com síndrome de pânico, colegas com depressão, né? Então mostra a urgência das políticas públicas de pensar em estratégias de cuidado agora, né? Não é mais prevenção, porque a gente já tem vários trabalhadores adoecidos, mas estratégias de cuidado a esses trabalhadores que, além de tudo, ainda estão com situações de vínculos precarizados, né? Teve uma trabalhadora que disse assim, eu me coloquei em risco, eu estava lá na linha de frente, tive Covid e o que é que eu tenho hoje? Eu não tenho nada, porque eu perdi meu emprego. Quando eu voltei, eu fui demitida. E aí, a gente foi também no hospital de referência, recentemente, já nesse último estudo, e eu perguntei, do que é que você tem medo? Ela disse, de perder meu emprego. Então, ela não tinha mais nem medo da Covid. Ela tinha medo da precarização, da instabilidade,
da situação em que você um dia estava ali trabalhando, no outro dia podia ter uma reestruturação ali no setor de saúde e você simplesmente ser dispensado. E aí a gente terminou o nosso último estudo, né, que foi agora até o final de abril, e de fato a gente fez uma amostra para ter uma representatividade da região do Nordeste, porque alguns estados naquele primeiro estudo não conseguiram participar, foi um estudo mais exploratório realmente. A gente tinha uma amostra inicial de 600 e poucos trabalhadores e graças às nossas redes, à nossa parceria, a gente tem mais de 1.000 trabalhadores que participaram do estudo. O povo diz assim, mas você acha bom ter sido mais de 1.000? Eu amo pesquisa qualitativa, eu amo fazer entrevista. Para mim o número não é importante. O importante para a gente é a gente ter pessoas que se disponibilizaram a que a gente tenha dados a serem levados para o Ministério da Saúde. Então a gente vai poder dizer de fato que a gente teve uma representatividade a nível de Nordeste e que essa é uma situação que acomete, que assola todos os trabalhadores de uma forma geral. Então o número ele é importante para isso, para que a gente tenha força em termos de mobilizar, né, o SUS, mobilizar para que se pensem essas políticas, essas estratégias de saúde. Então a gente conseguiu, de fato, né, chegar a todos os estados. Tem alguns que tem mais, tem outros que tem menos. Não é porque um é melhor do que o outro, é porque a amostra foi contabilizada de modo à representatividade dos trabalhadores, ao quantitativo de trabalhadores. Então tem alguns que realmente tinham uma amostra menor e a gente já conseguiu fazer esse estudo de forma híbrida, né? Alguns trabalhadores participaram de forma remota, mas a gente foi vendo que estava todo mundo muito cansado com o remoto. E aí a gente disse, não, a gente tem que ir para campo e a gente conseguiu ir presencialmente em alguns estados. Outros estados não precisou, porque de fato a gente conseguiu chegar de forma remota e também teve muita dificuldade com a burocracia, né? A burocracia atrapalha um bocado. Teve estados que a gente gostaria de ir, mas não conseguia nem o contato da Secretaria de Saúde para pedir autorização para a pesquisa. Então, realmente foi um grande desafio. Só finalizar aqui, falando um pouco dessa questão da ausência de treinamentos, de formações, de capacitações, da insegurança que os trabalhadores se veem em situações como essas, de crise, de emergência, né? Novos panoramas de trabalho que precisam ser criados e que os trabalhadores muitas vezes trouxeram para a gente que eles terminavam se ancorando nos coletivos, né? Nos colegas de trabalho, porque não vinham prescrições, não vinham diretrizes de cima para baixo, e aí eles iam se virando entre eles, construindo essas regras entre eles. Outra questão que veio muito foi a carga de trabalho. Os trabalhadores, de fato, tiveram uma sobrecarga, muitos tiveram suas férias, qualquer tipo de possibilidade de afastamento do trabalho suspensos por conta da pandemia. Então, eles tinham que dobrar plantões, eles não podiam ter nenhum tipo de afastamento. E isso também trouxe uma série de questões de saúde física e mental, que quando a gente fizer a análise desse último estudo, né, que a gente... Estou acabando, a plaquinha nada. Quando a gente fizer a análise desse último estudo, a gente vai conseguir trazer para vocês a questão mesmo dos impactos em termos de adoecimento físico e mental, que foi alguma coisa que a gente perguntou para eles, né, o que é que eles começaram, sintomas que eles começaram a ter após o período da pandemia, e eles já trouxeram muito a questão da ansiedade, né, da depressão, do pânico, do estresse, então muitos sintomas mentais, e que agora, a partir de agora, a gente vai tentar justamente consolidar essas parcerias para pensar em intervenções com esses trabalhadores. E aí, só para terminar, que a gente tem uma equipe de TI no projeto que está construindo um observatório. Então, eu me coloco à disposição de vocês, né, de toda a rede, para se vocês tiverem documentos, manuais, cartilhas, né, materiais de referência, vocês podem compartilhar com a gente. Nosso observatório vai ser iniciado em breve, né? A gente pensa que é fácil fazer essas coisas, mas não é. Tá? Os meninos de TI estão tendo um trabalho danado, mas vai ser lançado em breve nosso observatório e a gente quer justamente unificar a
maior quantidade de coisas possíveis, né, de materiais de acesso possíveis para auxiliar nesse processo de intervenção em saúde do trabalhador e com relação à Covid. E a gente está criando também um aplicativo, que eu acho que vai ser importante, não só para a Covid, mas para a questão da saúde mental, né? Um aplicativo que vai ser voltado para os trabalhadores da saúde, aqui está meio que um protótipo, e que o trabalhador vai poder ali diariamente alimentar o aplicativo com sentimentos, com situações de trabalho que estão trazendo estresse, que estão trazendo algum tipo de impacto para a saúde deles. Isso é importante, a gente pode usar pelo Sereste, a gente pode usar por meio dos projetos de intervenção, né? É uma forma da gente estar perto do trabalhador, mesmo sem estar lá necessariamente no lugar que o trabalhador está. E aí, só para encerrar, vocês vão receber um cartaz desse aqui, é um cartaz da nossa pesquisa, né? Tem um QR Code que vai direcionar para as informações da pesquisa. Então, a gente tem o Instagram também, que vocês podem acompanhar, que é o Saúde do Trabalhador, _Covid-19. Então, vocês podem seguir lá, a gente sempre está tentando compartilhar conteúdos com relação aos resultados da pesquisa. É uma forma que, de fato, esses conteúdos cheguem até os trabalhadores que participaram, né? A gente escuta muito dos trabalhadores, a gente participa de pesquisa e depois não sabe nem o que deu, né? Então, a gente está preocupado em realmente os trabalhadores verem a visibilidade, né, dos dados que eles ajudaram a gente a construir. E no mais, agradeço, desculpa aí os minutinhos que eu passei, estou à disposição aqui. Excelente, muito obrigada, professora Thaís. Passo agora a palavra para a professora Maximília Holanda.